que causa mal-estar, dores e coceira. A conjuntivite pode ficar mais comum nesse período do ano, quando o clima fica mais ameno aqui no Piauí. Por isso, é bom ter atenção para prevenir essa doença. Logo nos primeiros dias do ano, não era assim que a Adriana esperava começar 2015. Os olhos, ainda vermelhos, indicam que ela está sofrendo de conjuntivite. Os sintomas começaram com uma ardência e avançaram ao ponto de ela ter que deixar de trabalhar. Você fica com o olho como se tivesse areia, né? A claridade te incomoda, né? E sem falar que a gente fica com a autoestima baixa, né? Porque não pode sair, não pode... Porque as pessoas vão te olhar diferente, porque é muito ruim, muito feio também. E no teu caso, atrapalhou até o trabalho? Atrapalhou, sim. Eu tive que me ausentar, né? Porque eu trabalho com o público e aí não tinha condições de ir. No caso de Adriana, ela preferiu não procurar um médico e está usando por conta própria soro fisiológico para limpar os olhos e um colírio, mesmo sabendo que o mais indicado é buscar atendimento de um oftalmologista. Isso porque existem muitos tipos de inflamação da membrana que reveste o globo ocular. As principais são as bacterianas e as virais. Segundo esse especialista, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Muitas vezes o paciente pode achar que está com um determinado quadro, ele pode achar que está com uma conjuntivite e a doença que ele tem ser de outra origem, né? Então ele vai tratar uma coisa quando na verdade tem outra e pode estar agravando a doença real. Nesse período chuvoso, o número de casos aumenta porque os germes ficam mais ativos por causa da umidade. O contágio se dá por meio do contato com secreções contaminadas, geralmente no uso de toalhas e colchas de cama. Daí a importância de lavar as mãos com frequência, inclusive quem está com a doença. A Adriana está tomando todos os cuidados para não passar para ninguém em casa. Eu que tenho uma filha ainda pequena, eu fiquei com esse medo, né? Mas graças a Deus ainda não. Deixando ela longe, né? Tô evitando ela ficar perto de mim, o marido, tô trocando os lençóis, né? Todos os dias. E vamos continuar falando sobre conjuntivite. Aqui no estúdio nós recebemos a médica oftalmologista Namir Clementino Santos. Se você tem dúvidas ou comentários sobre esta doença, envie mensagens para a gente. O nosso número é 8101-9594. Eu vou repetir, 8101-9594. Estamos aqui para ajudar você e a gente por isso trouxe a doutora Namir. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Todo mundo nessa época fica assim um pouco com pavor, né? Quando vê uma amiga, um parente com conjuntivite, já fica se afastando com medo realmente de ser contaminado. Existe um risco muito grande realmente dessa contaminação? Eu acho que o risco existe, mas nada que alguns cuidados que possam ser tomados consigam barrar, né? Consiga deter essa contaminação. Geralmente essas conjuntivites que acontecem nessa época do ano são conjuntivites de natureza viral e elas são altamente contagiosas. E o contato se dá por contato direto com secreção ocular, às vezes veiculada pela mão, são quadros em que o paciente lacrimeja muito, então ele está sempre enxugando os olhos, colocando a mão no olho, arde, coça, né? Fica com as pálpebras hiperemiadas, inchada, o olho bastante vermelho, então ele está sempre manipulando o olho, pegando, enxugando, e aquilo acaba com as mãos contaminadas, ele pode veicular, por exemplo, em casa, ou atender o telefone, ou deitar numa cama ou uma rede, outra pessoa, eventualmente, depois... Mas isso tem que ser um contato imediato ou o vírus ele tem um tempo de sobrevivência? Eu peguei no olho que está infectado, pego no telefone. A pessoa que vai pegar no telefone, ela tem que pegar logo em seguida, ele tem um tempo de sobrevivência, ele resiste ainda a um bom tempo naquele local. Às vezes, na sala de aula, os alunos trocam, me empresta a tua caneta para assinar alguma coisa, ou me empresta a sua... E aquilo contaminado, eventualmente ele pega e por alguma razão leva a mão ao olho. Eu acho que o grande cuidado que você pode ter é não colocar a mão nos olhos, se necessário for, primeiro passar no banheiro, lavar bem as mãos. E quem está com a doença usar lenços descartáveis, ter
ter esse conhecimento para não ficar, como se diz, disseminando o vírus no ambiente ou às vezes até o trinco de uma porta, né? Você abre a porta e a outra pessoa vem. Nós já temos a participação dos nossos telespectadores, doutora Anami. Ele pergunta aqui, quais os primeiros cuidados que deve tomar de imediato ao descobrir que está com uma doença parecida ou conjuntivite? Olha, é óbvio que qualquer queixa ocular de desconforto, vermelhidão, você tem que procurar um especialista e não se autodiagnosticar. Você não cair nessa porque está tendo um surto e de repente a gente atende pacientes que tem uma pessoa na família que tem a conjuntivite e de repente ele começa a sentir, já tem até o efeito psicológico da coisa. Começa, olha, eu estou sentindo um ardor no meu olho, eu acho que já é conjuntivite. Me empresta o teu colírio para mim usar, porque eu acho que antes que comece para mim já tratar logo, às vezes o colírio está contaminado, ele usou, tocou no cílio, e na hora que ele começa, individual, não mistura as coisas, começa a usar o colírio, olha doutor, eu comecei a usar colírio, você sabe que piorou o meu quadro, quer dizer, provavelmente o colírio estava contaminado doutora, e ele não, possivelmente nem tinha conjuntivite. E do momento que você tem um contato com o vírus, quanto tempo depois começam a aparecer os sintomas? É rápido, questão de 24, 48 horas, começa com sintomas inespecíficos, um ardor, uma vontade de coçar o olho, aí começa a ficar vermelho o olho, lacrimeja. Tem uma pergunta aqui no telespectador, doutor Damil Gustavo William, a necessidade do uso de óculos de grau pode vir a causar sintomas semelhantes com a conjuntivite? O óculos de grau não protege você de pegar conjuntivite, certo? Se você tem um vício de refração, um distúrbio visual que precisa de uso de uma correção, a falta dele vai fazer você sentir dificuldade, embaçamento. Mas também deixa o olho avermelhado. Mas assim, você pegando a conjuntivite, por exemplo, eu uso óculos, não sei se vocês usam óculos, meu olho vai ficar vermelho, não vai ficar do jeito que estou aqui agora. Perfeito. A diferença aqui, outra pergunta do telespectador, a diferença entre conjuntivite bacteriana e a viral? Existem diferenças clínicas, que é no exame que a gente faz no consultório, achados em lâmpada de fenda, alterações morfológicas da conjuntiva específicas e a olho nu, por exemplo, a infecção bacteriana produz uma secreção de aspecto muco-purulento, que é típico, né? Aquela ramela nos olhos, que não é da conjuntivite viral. O paciente com conjuntivite viral, ele lacrimeja bastante. A secreção é o lacrimejamento excessivo. Alguns pacientes, por colocar muito a mão nos olhos, eles acabam criando uma infecção secundária oportunista por uma bactéria, mas assim, a causa primária é o vírus. Ok. Então, doutora Anami, muito obrigado pela participação da senhora hoje aqui no Bom Dia Piauí, no nosso quadro Saúde. Obrigada e um bom dia. Bom dia, então.